Morgan Metzer, uma talentosa designer de interiores residente em Canton, Geórgia, parecia estar finalmente encontrando a serenidade após um período de intensas transformações pessoais. Como uma empreendedora de sucesso e mãe dedicada, ela buscava reconstruir sua vida com autonomia e esperança. No entanto, as primeiras horas de 1 de janeiro de 2021 interromperam brutalmente esse novo começo, transformando uma celebração de Ano Novo em um cenário de horror absoluto. Uma chamada de emergência desesperada partiu de sua residência isolada, mobilizando as autoridades para uma investigação complexa que desafiaria as percepções de segurança e confiança naquela pacata comunidade. No dia 1º de janeiro de 2021, a tranquilidade da pequena cidade de Canton, no condado de Cherokee, Geórgia, foi brutalmente interrompida por uma ocorrência que chocou as autoridades locais. Por volta das 3 horas da manhã, uma chamada de emergência desesperada foi realizada para o 911, relatando uma invasão domiciliar violenta em uma residência situada em uma área extremamente remota e isolada. Ao chegarem ao local, os primeiros respondedores e os detetives do xerife depararam-se com uma cena de puro horror na varanda dos fundos da propriedade. Morgan Metzer, a proprietária da casa, foi encontrada em um estado de vulnerabilidade extrema, caída de bruços no chão gelado da varanda. Ela estava completamente despida, com as mãos firmemente presas atrás das costas por abraçadeiras plásticas e com uma fronha de travesseiro cobrindo sua cabeça, o que a impedia de enxergar qualquer coisa ao seu redor. A porta dos fundos da residência, que dava acesso direto à varanda, permanecia escancarada no momento em que as equipes de socorro e os policiais, incluindo o sargento Dakota Livers e o sargento Robert Hoke, assumiram o controle da cena. A aparência física de Morgan Metzer, no momento do resgate, era um testemunho silencioso da violência que ela havia sofrido minutos antes. Seu olho estava severamente inchado, apresentando hematomas pretos e azuis que o mantinham completamente fechado devido à força das agressões físicas. Além dos ferimentos visíveis, a vítima tremia de forma incontrolável, não apenas pelo trauma psicológico, mas também pelo frio intenso da madrugada, já que permaneceu exposta ao relento sem qualquer proteção. A gravidade da situação mobilizou imediatamente as unidades de emergência, que prestaram os primeiros socorros, enquanto os detetives iniciavam o isolamento da área para preservar possíveis evidências forenses. O isolamento da residência, cercada por árvores e pelo som constante de um riacho ao fundo, tornava o crime ainda mais perturbador, pois não havia vizinhos próximos que pudessem ter ouvido seus gritos ou notado qualquer movimentação suspeita durante a madrugada de Ano Novo. Para compreender a força necessária para sobreviver a tal provação, é fundamental observar a trajetória de Morgan Metzer, uma mulher que cresceu no estado da Geórgia e construiu uma vida baseada no trabalho árduo e na dedicação. Respeitada em sua comunidade, Morgan transformou sua paixão pela estética e funcionalidade em uma carreira de sucesso como designer de interiores e empresária. Ela fundou a empresa de design e renovação residencial, conhecida como Shiplap & Sugar, um empreendimento que floresceu rapidamente e a tornou a principal provedora financeira de seu núcleo familiar. O reconhecimento pelo seu talento veio de forma oficial no ano de 2020, quando sua empresa foi honrada com o prêmio de escolha dos leitores em Canton, consolidando sua posição como uma profissional de destaque no setor de decoração. Além de sua faceta profissional, Morgan era profundamente dedicada à maternidade, sendo mãe de um casal de gêmeos chamados Mills e Mason. Na época do terrível ataque, as crianças tinham 8 anos de idade e representavam a maior motivação de Morgan para enfrentar as adversidades. Pessoas que conviviam com ela, como sua sócia e melhor amiga, Nicole Stabaszewski, descreviam-na como uma mulher excepcionalmente forte, resiliente e incansável em seus objetivos. Antes do incidente na virada do ano, Morgan estava em um momento de transição,
tentando focar inteiramente em sua expansão profissional e na criação estável de seus filhos, após enfrentar um ano emocionalmente exaustivo. Ela buscava recuperar sua paz e autonomia, sem imaginar que sua segurança seria violada dentro de seu próprio refúgio. As diligências iniciais realizadas pela perícia técnica no local do crime revelaram um planejamento meticuloso para invadir a residência sem disparar os alarmes. Os investigadores identificaram que o ponto de entrada foi uma janela situada no porão da casa. O invasor agiu de forma calculada ao arrebentar a tela de proteção e, em seguida, manipular o sistema de segurança. Um sensor de alarme específico daquela janela havia sido removido de sua posição original e cuidadosamente colocado sobre o parapeito, de modo que as duas partes do dispositivo continuassem próximas o suficiente para enviar ao sistema a falsa informação de que a janela permanecia fechada e segura. Esse detalhe técnico impediu que a sirene soasse no momento em que o agressor entrou na propriedade, permitindo que ele se movimentasse pela casa enquanto Morgan dormia. Dentro da residência, as evidências apontavam para um controle absoluto da situação por parte do criminoso. As mãos de Morgan foram imobilizadas com abraçadeiras plásticas pretas, conhecidas popularmente como zip ties, que haviam sido preparadas com antecedência. Essas amarras foram entrelaçadas e pré-ajustadas em laços, facilitando a rapidez com que a vítima foi rendida. Além da invasão física, o agressor demonstrou domínio tecnológico sobre o sistema de automação residencial. Utilizando o aplicativo de segurança no celular da própria vítima, o invasor conseguiu destravar as portas remotamente, incluindo a porta de vidro do quarto que levava à varanda. Em uma tentativa deliberada de ocultar sua identidade e as circunstâncias do crime, todas as filmagens registradas pelas câmeras de segurança durante o período do ataque foram permanentemente apagadas da nuvem da empresa prestadora do serviço. O cenário final era o de uma casa tecnologicamente avançada, mas que se tornou uma armadilha silenciosa devido ao isolamento geográfico e à sabotagem dos sistemas de proteção. Em seu relato detalhado às autoridades, Morgan Metzer descreveu os momentos de pavor que viveu desde o instante em que despertou com uma silhueta parada na porta de seu quarto logo após a meia-noite. O invasor estava completamente trajado de preto, utilizando uma máscara que ocultava todo o seu rosto, luvas e uma jaqueta com capuz. Um dos detalhes mais marcantes fornecidos pela vítima foi a voz do agressor, que soava forçada, rouca e mecânica, descrita por ela como uma imitação da voz do personagem Batman dos filmes. Morgan relatou que a violência começou imediatamente, sendo golpeada repetidamente na cabeça com a culatra de uma arma de fogo, um ato conhecido como pistol whipping, além de sofrer socos no rosto. Ela também foi estrangulada por 2 vezes, chegando ao ponto de quase perder totalmente a consciência e acreditar que aqueles seriam seus últimos instantes de vida. Após as agressões físicas e um abuso íntimo traumático, o criminoso passou a focar na obtenção de bens e informações. Ele exigiu que Morgan entregasse seu telefone celular e fornecesse a senha de acesso ao aparelho. Com o controle do iPhone, o agressor passou a vasculhar a residência, revirando gavetas e armários em busca de itens valiosos. Morgan foi então levada para a varanda externa, onde recebeu uma instrução final e aterrorizante. Ela deveria permanecer imóvel e sentada no chão, até que ouvisse o som de 2 buzinas de carro. O agressor ameaçou que, caso ela se movesse antes desse sinal, ele retornaria para matá-la. Durante a fuga, o invasor subtraiu joias, o celular da vítima e um cheque no valor de $56.000 que estava sobre a bancada da cozinha. Morgan permaneceu na escuridão e no frio por cerca de 40 minutos, ouvindo apenas o som da natureza e temendo que qualquer movimento pudesse resultar em sua morte, enquanto esperava por um sinal que nunca chegaria da forma prevista pelo agressor. O interrogatório inicial e a presença de Rodney Metzer na cena do crime, nas primeiras horas da madrugada de 1º de janeiro de 2021,
levantaram suspeitas imediatas nos investigadores devido ao seu comportamento atípico e à narrativa inconsistente que apresentou. Enquanto Morgan recebia os primeiros socorros, Rodney permanecia sentado em seu veículo, acompanhado por um oficial, demonstrando uma agressividade inesperada para alguém que supostamente acabara de resgatar a ex-esposa. Ao ser abordado pelo sargento Dakota Livers, Rodney questionou se ele era a pessoa que todos estavam esperando e, em seguida, proferiu de forma hostil que o detetive deveria fazer o seu trabalho usando palavras de baixo calão, o que causou estranheza aos oficiais presentes. Rodney tentou sustentar uma versão heróica para sua presença ali, alegando que estava em seu próprio apartamento, localizado a cerca de 12 minutos de distância, preparando-se para dormir e escovando os dentes. Segundo o seu relato, ele teria ouvido alguém jogando pedras contra a janela de seu apartamento e, ao prestar atenção, escutou uma voz misteriosa sussurrando o nome de Morgan de maneira ameaçadora. Tomado por uma suposta preocupação, ele afirmou ter tentado ligar para a ex-esposa, mas como ela não atendeu, decidiu dirigir imediatamente até a residência dela em Canton. Entretanto, essa narrativa do herói preocupado começou a ruir diante de questionamentos simples feitos pelos sargentos Robert Hooke e Dakota Livers ainda no local. Os investigadores acharam improvável que um estranho batesse em sua janela em outra cidade, apenas para alertá-lo sobre um perigo iminente para Morgan. Além disso, Rodney não conseguiu apresentar uma explicação lógica para o fato de ter ido diretamente para a casa de Morgan, sendo que ela havia afirmado explicitamente naquela mesma noite que passaria a virada de ano na casa dos pais dela para ter um pouco de espaço. Em um interrogatório formal posterior, realizado no dia 3 de janeiro com o sargento Tom Harris, Rodney manteve sua postura de negação absoluta, afirmando que não possuía e nunca havia comprado abraçadeiras plásticas em sua vida. Durante a conversa, ele tentou manipular a dinâmica do interrogatório, alegando que conseguia ler as expressões faciais dos detetives e afirmando que eles estavam ficando agitados com suas respostas negativas. Rodney também justificou as buscas sobre mudança de voz, alegando apenas que não estava satisfeito com o tom de sua própria voz, achando que ela não era máscula o suficiente, tentando minimizar as suspeitas sobre o uso de um disfarce vocal durante o ataque. Enquanto Rodney tentava convencer a polícia de sua inocência, Morgan Metzer começou a processar os detalhes do ataque e a identificar falhas na narrativa de seu suposto salvador, percebendo que o agressor conhecia profundamente sua rotina e seu corpo. A quebra definitiva da confiança de Morgan ocorreu quando ela relembrou um momento específico do ataque. A maneira como o homem mascarado a levantou da cama para levá-la até a varanda dos fundos. Ela descreveu aos investigadores que o toque e a forma gentil com que foi segurada eram exatamente iguais à maneira como Rodney a ajudava a se levantar anos antes, durante a sua gravidez de gêmeos, uma memória física tão específica que a fez ter 100% de certeza da identidade do agressor. Outro ponto crucial foi quando o invasor, ainda dentro do quarto, mencionou o ex-marido de Morgan, dizendo que ela iria sentir falta dele ou que ela havia errado com ele, o que soou como um comentário pessoal demais para um criminoso aleatório. Morgan, agindo de forma estratégica para sobreviver, não revelou que o havia reconhecido e chegou a responder pedindo que o agressor não machucasse seu marido, tentando manter o disfarce dele para evitar uma reação ainda mais violenta. A investigação aprofundada sobre a vida do casal revelou que Rodney Metzer enfrentava um colapso financeiro e emocional enquanto a carreira de Morgan prosperava. Rodney, que trabalhava como operador de mercado financeiro por conta própria, estava completamente falido e sem recursos, enquanto a empresa de Morgan Shiplap Sugar tornava-se um grande sucesso. O histórico de abusos começou aproximadamente um ano após o nascimento dos filhos Mason e Mills, em 2013, evoluindo de agressões verbais para ataques físicos graves. Morgan relembrou um episódio traumático ocorrido em um feriado de Dia do Trabalho, quando foram celebrar em um barco com amigos. Naquela noite, Rodney a espancou severamente dentro da cabine. De forma manipuladora,
Ele conseguiu convencer os pais de Morgan e seus amigos em comum de que ela era a responsável pelas brigas e que ele apenas tentava contê-la quando ela perdia o controle. Rodney praticava um gaslighting constante, chegando ao absurdo de se atirar propositalmente de uma escada na frente dos filhos para acusar Morgan de tê-lo empurrado. Esse padrão de abuso psicológico fazia com que a vítima duvidasse de sua própria sanidade e se sentisse culpada pelos conflitos instigados por ele. A confirmação das suspeitas de Morgan veio através das evidências digitais encontradas no telefone celular de Rodney Metzer, que ele entregou voluntariamente aos detetives ainda na residência. Ao analisarem o aparelho, os policiais descobriram uma pasta oculta, protegida por senha, que continha um conteúdo perturbador e altamente invasivo. Dentro dessa pasta, havia inúmeras fotografias de Morgan Metzer nua, tiradas sem qualquer tipo de autorização ou conhecimento da vítima. As imagens mostravam Morgan em momentos de total vulnerabilidade, como enquanto ela estava dormindo ou através do vidro do chuveiro durante o banho. Além das fotos íntimas, os investigadores encontraram capturas de tela e fotos do celular de Morgan que Rodney havia tirado secretamente para monitorar suas conversas privadas. Ele estava obcecado por mensagens que ela trocava com um outro homem, evidenciando um comportamento de monitoramento e perseguição persistente, mesmo após a finalização do divórcio em dezembro de 2020. A descoberta desse material foi o fator determinante para que os sargentos Robert Hooke e Dakota Livers efetuassem a prisão de Rodney Metzer imediatamente, ainda na varanda da casa de Morgan. O momento da detenção foi gravado pelas câmeras de segurança da varanda frontal, registrando a reação de Rodney ao ser confrontado com a natureza perseguidora de suas ações. Inicialmente, ele pareceu incrédulo, questionando se os policiais estavam brincando ao prendê-lo. Diante da seriedade das acusações de invasão de privacidade e falsas declarações, Rodney limitou-se a dizer que as pessoas cometem erros e admitiu que havia cometido grandes erros, embora ainda não confessasse o ataque violento naquela noite. Para os investigadores, as fotos nudes e o monitoramento das mensagens provavam que ele nunca aceitou o fim do casamento e que estava vigiando cada passo de Morgan, o que fornecia o motivo perfeito para a emboscada planejada para a madrugada de Ano Novo. As evidências forenses coletadas posteriormente consolidaram o caso contra Rodney Metzer, através do que os detetives chamaram de o match perfeito. Durante a execução de um mandado de busca e apreensão no apartamento de Rodney no dia 1º de janeiro, os investigadores localizaram logo na entrada um saco aberto de abraçadeiras plásticas pretas da marca Lowe's. Próximo a esse material, foi encontrada uma pequena ponta plástica, tecnicamente chamada de cauda ou rabo da abraçadeira, que havia sido cortada de um conjunto de amarras. A técnica em cenas de crime, Melanie Thrasher, levou as abraçadeiras retiradas dos pulsos de Morgan para o laboratório criminal para uma comparação detalhada. Uma das amarras usadas na vítima era única, pois possuía 2 cabeças de abraçadeiras extras que haviam sido presas e cortadas, um procedimento feito para criar um sistema de algemas improvisadas mais resistente. A análise microscópica revelou que as estrias e as marcas de corte na pequena ponta plástica encontrada no apartamento de Rodney Metzer coincidiam exatamente com as marcas em uma das cabeças de abraçadeira presas ao pulso de Morgan. O alinhamento foi tão preciso que não deixou dúvidas de que as amarras usadas para prender a vítima na varanda gelada vieram diretamente do saco de ferramentas de Rodney. Além dessa prova física irrefutável, a busca no apartamento revelou um item que explicava a motivação psicológica por trás de todo o plano macabro. Um livro intitulado 7 Maneiras de Ser o Herói dela. Esse achado sugeriu que o objetivo de Rodney não era apenas agredir Morgan, mas sim criar um cenário de terror onde ele pudesse aparecer no momento final para salvá-la, na esperança de que o trauma a fizesse voltar para os seus braços em busca de proteção e conforto. A investigação sobre as atividades de Rodney Metzer antes e depois do crime revelou um rastro digital meticuloso
e perturbador, que demonstrava como o ataque de Ano Novo havia sido planejado com semanas de antecedência. Ao analisarem o histórico de navegação nos dispositivos eletrônicos de Rodney, os detetives encontraram pesquisas no Google que forneciam um roteiro sombrio para suas intenções. Rodney buscou ativamente por métodos de como mudar o som da voz, o que explicava o tom mecânico e profundo, comparado ao personagem Batman que Morgan descreveu ter ouvido durante o ataque. Além disso, ele pesquisou quanto tempo levaria para sufocar uma pessoa até deixá-la inconsciente, o que refletia diretamente a violência física sofrida por Morgan, que foi estrangulada 2 vezes até quase perder os sentidos. O suspeito também procurou informações sobre como descobrir a senha de um iPhone, uma habilidade que ele colocou em prática imediatamente após a agressão ao exigir o código de acesso do celular de Morgan para manipular o sistema de segurança da casa. Entre as buscas mais manipuladoras estavam aquelas relacionadas a como obter simpatia de uma ex-parceira e como forjar laudos de diagnóstico de câncer. Rodney chegou a pesquisar quanto tempo uma pessoa levaria para morrer de fome, sugerindo planos ainda mais letais que não foram concretizados. Para garantir o acesso à residência de Morgan nas semanas que antecederam o crime, Rodney desenvolveu um enredo elaborado envolvendo uma doença terminal fictícia. Ele falsificou documentos médicos e laudos para convencer Morgan de que havia sido diagnosticado com câncer de pâncreas, uma das formas mais agressivas da doença. Para conferir credibilidade à mentira, Rodney criou uma conta de e-mail falsa, em nome de um médico inexistente, e enviou para si mesmo cartas de diagnóstico e faturas hospitalares fabricadas. Ele chegou a apresentar um boleto de cobrança de um consultório médico para simular que estava em tratamento ativo. Morgan, movida por sua natureza compassiva e pelo fato de Rodney ser o pai de seus filhos, permitiu que ele ficasse em sua casa para receber apoio emocional durante o que ela acreditava serem seus últimos meses de vida. Durante esse tempo, Rodney dormia no sofá enquanto Morgan ocupava o quarto principal. Na realidade, Rodney não sofria de câncer. Seu único problema de saúde real documentado era o diabetes do tipo 1. Enquanto se passava por um paciente fragilizado dentro da casa, ele aproveitava a oportunidade para sabotar o sistema de segurança, como quando removeu o sensor de alarme da janela do porão para garantir sua entrada silenciosa na noite do ataque. As evidências digitais foram reforçadas por vídeos de segurança que desmentiram as alegações de Rodney e o colocaram na cena da compra dos materiais utilizados no crime. Aproximadamente 36 horas antes do ataque, Rodney foi gravado pelas câmeras de segurança de uma loja Lowe's no condado de Cherokee. Um detalhe crucial foi que, embora estivessem no auge da pandemia de Covid-19, Rodney foi um dos poucos clientes a não utilizar máscara na loja naquele momento, permitindo que seu rosto fosse identificado de forma clara e nítida enquanto comprava o saco de abraçadeiras plásticas pretas que seriam usadas para prender os pulsos de Morgan. Além disso, as câmeras de segurança do próprio condomínio de Rodney invalidaram sua história sobre um estranho que teria jogado pedras em sua janela e gritado o nome de Morgan. Não houve qualquer registro de movimentação suspeita ou ruídos de pedras contra o vidro do seu apartamento naquelas horas. Em vez disso, as imagens do condomínio mostraram Rodney retornando ao prédio após o ataque, agindo de forma apressada e apresentando um aspecto desalinhado, com o cabelo bagunçado. Às 01h24 da madrugada de Ano Novo, ele foi capturado novamente, saindo do edifício, tendo trocado suas roupas e sapatos e carregando uma sacola plástica. Os investigadores acreditam que aquela sacola continha as evidências do crime, como a máscara de Batman, as luvas e o celular de Morgan, que ele descartou no trajeto antes de retornar à casa da ex-esposa para encenar o resgate heróico. Essa movimentação capturada em vídeo forneceu uma linha do tempo incontestável que conectava Rodney à execução física do crime, apesar de seus esforços para mudar de vestimenta. Diante da montanha de evidências acumuladas, Rodney Metzer
foi formalmente preso e acusado de 14 crimes graves. As acusações incluíam invasão domiciliar, sequestro, agressão agravada, lesão corporal grave e abuso sexual. Além desses, ele enfrentou charges de roubo à mão armada, cárcere privado e posse de arma de fogo durante a execução de um crime. A promotoria descreveu o caso como um verdadeiro sonho para qualquer promotor de justiça, devido à precisão técnica das provas forenses, como o encaixe microscópico da abraçadeira plástica e ao vasto rastro digital deixado pelo réu. Embora Rodney tenha sido detido inicialmente em 1º de janeiro de 2021 por invasão de privacidade e falsas declarações, a gravidade das novas acusações aumentou conforme os laudos laboratoriais e perícias eram concluídos. O sargento Dakota Livers teve um papel fundamental na resolução do caso, pois foi o primeiro oficial a ouvir atentamente o relato de Morgan e validar suas suspeitas de que o homem que a salvou era, na verdade, o seu agressor. Para Morgan, ser ouvida pela polícia foi o momento em que anos de silêncio e manipulação começaram a ser desfeitos. A conclusão final da investigação sugeriu que Rodney havia planejado inicialmente um assassinato seguido de suicídio, mas ao não conseguir prosseguir com esse plano letal, ele mudou para a encenação de um resgate para forçar sua reintegração na vida da vítima. Ele queria ser a razão pela qual ela buscaria proteção, transformando-se artificialmente no único porto seguro de Morgan. O processo judicial seguiu para uma fase de negociação com o objetivo de evitar que Morgan Metzer tivesse que passar pelo trauma adicional de um julgamento público. A promotora Rachel Ash explicou que um acordo de confissão seria a melhor forma de garantir uma condenação severa, sem submeter a vítima a interrogatórios exaustivos sobre a agressão sexual e a violência sofrida. Em 4 de agosto de 2021, Rodney Metzer declarou-se culpado de todas as 14 acusações criminais apresentadas contra ele. Essa confissão eliminou a necessidade de um júri e assegurou o encerramento do caso de forma definitiva. Durante a análise financeira conduzida durante o processo, descobriu-se que o cheque de $56 mil deixado por Rodney na cozinha de Morgan era uma fraude total. Rodney estava financeiramente quebrado e não possuía qualquer valor em sua conta bancária, o que provou que o cheque teria voltado sem fundos. O réu agia motivado pela inveja do sucesso profissional de Morgan e pela tentativa desesperada de manter um estilo de vida que já não podia sustentar sozinho. No dia da sentença, Rodney Metzer recebeu uma punição total de 70 anos. O tribunal determinou que ele cumprisse 25 anos de prisão em regime fechado, seguidos por 45 anos em liberdade condicional. Morgan Metzer compareceu à audiência e leu uma poderosa declaração de impacto da vítima, descrevendo como os últimos 4 anos de casamento foram como viver ao lado de um monstro que tentava sistematicamente destruí-la e isolá-la. Ela olhou para o ex-marido pela última vez e afirmou que a dor que ele lhe causou havia sido transformada em poder pessoal. Morgan declarou que, ao sair do tribunal, sentiu como se um peso de 1.000 libras tivesse sido retirado de seus ombros, marcando o fim de seu longo tormento. O juiz responsável pelo caso também emitiu uma ordem de restrição permanente, proibindo Rodney de fazer qualquer tipo de contato com Morgan ou com seus filhos, Mason e Mills, por qualquer meio, incluindo cartas ou intermediários. Atualmente, Morgan Metzer reconstrói sua vida na cidade de Woodstock, Geórgia, onde vive com seus 2 filhos, que agora têm 14 anos de idade. Ela continua a liderar sua empresa de sucesso e tornou-se uma voz ativa na conscientização sobre abusos domésticos e relacionamentos tóxicos. Morgan mantém o acompanhamento terapêutico para lidar com as sequelas psicológicas e os pesadelos, onde ainda escuta a voz alterada de seu agressor.